Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Nós vamos iniciar nosso culto de oração. Gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Aleluia. Quero saudar os irmãos que estão nos assistindo em casa. Deus abençoe a todos. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Fala de uma aliança do Senhor com Salomão. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim para nós, queridos: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos. A palavra do Senhor nos diz aqui, queridos, que Salomão havia terminado a obra e de noite o Senhor apareceu a Salomão. E ele disse para Salomão que tinha ouvido a oração de Salomão. Deus tem ouvido as nossas orações. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos ouvido, e que nós possamos continuar na nossa caminhada, como diz o versículo 14. Ele fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeira coisa, se humilhar, querido. Segunda, orar. E a terceira, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E aí ele fala que então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor esteja sarando a nossa terra, queridos. É o nosso clamor. Mas para isso, o povo de Deus precisa se humilhar, querido. Entender que só em Deus, somente em Deus está a cura. Somente em Deus está a resposta. Somente em Deus, querido, em buscar o Senhor, somente em se converter dos maus caminhos, está a cura para a nossa terra. Que o Senhor possa continuar falando conosco durante este culto, querido, em nome de Jesus. Feche teus olhos, nós vamos orar neste momento, apresentar nossas vidas ao Senhor e pedir ao Senhor que continue nos dirigindo. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos, Senhor. Entramos, Deus, na tua casa com o nosso coração rendido, com alegria no nosso coração, e queremos pedir a tua bênção, Pai. A tua bênção sobre este culto, sobre nossas vidas, sobre cada vida que já chegou aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo em casa. A tua bênção sobre o ministério de louvor, o ministério de oração, sobre todos os ministérios da tua casa, meu Pai. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor. Nos conduza, Pai, nos dirija, seja conosco, fala conosco, Pai. Nós queremos te entregar a palavra que vai ser ministrada. Ó Deus, te pedir, Pai, fala o nosso coração, Senhor.
Nós precisamos muito do Senhor, Pai. A Tua palavra nos diz que tudo que Salomão intentou fazer, Salomão prosperou, porque ele colocava tudo diante do Senhor. E nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa casa, todo o nosso ministério, Pai. E te pedir, Senhor, vá à frente, Pai. Vai à frente, Senhor. A palavra diz que Salomão, naquela noite, ele recebeu uma visita do Senhor. Oh Deus, que o Senhor nos encha, Deus. Enche esse lugar com a Tua presença, meu Pai. Encha cada lar, Senhor, com a Tua presença. Enche, Senhor, cada vida com a Tua presença, Senhor. Com a Tua graça, com o Teu favor, Pai. Nós dependemos totalmente do Senhor, meu Pai. E nos rendemos, Senhor. E buscamos o Senhor, Pai. E nos humilhamos. E te pedimos, vem sobre nós. Vem sobre a nossa Jerusalém, que é bom sucesso. Vem sobre a nossa cidade de Teresópolis, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o Brasil, meu Pai. Vem sobre nós, Paizinho querido. Nós queremos mais e mais da Tua graça, da Tua presença, Senhor, do Teu favor. Vem trazendo cura, Pai. Vai visitando, Deus, aquelas pessoas que estão enfermas. Vai visitando os hospitais, Senhor. Vai visitando, Deus amado, Deus querido, os médicos também, Senhor, que já estão cansados, enfermeiros. Oh Deus, todos aqueles assistentes, todos aqueles que trabalham, Senhor, envolvidos na área da saúde, eles estão cansados, meu Pai. E nessa noite, eu quero colocar diante do Senhor essas vidas também, Senhor. Porque a Tua palavra diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Visita, Pai, visita Teus filhos, que têm incansavelmente, Pai, trabalhado para trazer, Deus, cura, ó Deus, na vida, ó Deus, daqueles que estão passando por esse momento tão difícil. E outras doenças também, Senhor, que às vezes nós até nos esquecemos, Pai. Mas queremos Te entregar todos os enfermos, Deus, diante do Senhor. E Te pedir a Tua cura nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Queremos Te louvar, Deus, pela vida do Marcelinho, que já chegou em casa, Senhor. Ontem passou pela cirurgia. E nós sabemos que o Senhor passou com ele, Pai. Que a Tua mão poderosa esteve ali com ele, Senhor. E hoje ele já está em casa, para louvor e glória do Teu nome, Pai. Toma, Deus, todas as famílias da Tua casa, Senhor. Nós entregamos cada lar que nos assiste, Senhor. Ó Deus, nós entregamos cada vida que ainda vai assistir, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor continue, Pai. Continue com a Tua mão poderosa sobre o Teu povo, meu Pai. Nós precisamos muito, Senhor, mas muito do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, entregamos este momento de culto. Entregamos, Deus, o ministério de louvor. Oh Deus, usa teus filhos, Deus, com poder e com glória. Usa, Senhor, a pregadora desta noite. Que a Tua palavra, Senhor, ah, Deus, venha ecoar dentro dos nossos corações. Que a Tua palavra venha ser como uma semente, Pai. Uma semente, Senhor, ah, Deus, que vai frutificar. Oh Deus, uma semente que vai, Senhor, ser soprada pelo Teu Espírito e dado crescimento, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor, com a Tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa canção fala que para que todo ser vivente louve o nome do Senhor. Não louve, se entregue, se derrame aos pés dele. Adore, 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 adore. Pois só uma coisa basta. Só uma coisa basta. Adore. Onde o ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz.
Confessarei que Deus é
Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez e outra vez. Eu quero meu vaso, quero meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quero meu vaso, quero meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Nós vamos, neste momento, trazer nossos dízimos, nossas ofertas ao altar do Senhor. E esse louvor fala de uma mulher que levou até os pés de Jesus um vaso de um perfume muito raro, e ela quebrou aos pés de Jesus. Aleluia. Esse momento de oferta, de dízimo, fala também, querido, de adoração. Amém? Nós adoramos o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E eu quero ler esse texto que está lá no livro de João, capítulo 12. Aleluia. Que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aleluia. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embolsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia. Maria, ela vai aos pés de Jesus e ela deposita ali esse bálsamo de nardo puro muito precioso e unge os pés de Jesus. Essa foi a forma dela expressar a sua adoração. Judas, incomodado com aquilo, fala que era um desperdício. Nós devemos entender este momento de oferta, querido, como um momento de entrega, um momento de adoração. Eu até anotei algo aqui na minha Bíblia.
onde fala que toda adoração para Judas é desperdício, mas para Maria não, é adoração. Que a gente possa entrar nesse nível de adoração, e quando a gente entra nesse nível de adoração, ninguém pode tirar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, querido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. E que nós possamos caminhar nesse nível de adoração, entendendo que ofertar é adorar. Jesus ofertou sua vida. Em João 3,16 diz que Deus nos amou, e a maior oferta dele foi o seu próprio Filho por nós. Que a gente possa ofertar o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nascemos para adorar o Senhor, querido. Aleluia, glória a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por esse momento tão especial na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, pelos louvores, Senhor. Nos dê um coração como o de Maria, Senhor. Um coração que oferte, um coração que adore, um coração que não olhe para o lado, mas um coração disposto, totalmente rendido ao Senhor. Apresentamos nossas vidas, te apresento os dízimos, as ofertas da tua casa, as famílias, meu Pai. Pai, eu te peço a tua bênção, Senhor. Ó Deus, em meio a tanto caos, Senhor, o Senhor tem abençoado a economia do nosso país. O Senhor tem abençoado o trabalho do teu povo. O Senhor tem abençoado o salário do teu povo. Ó Deus, eu quero te louvar, Deus, pela fidelidade dos teus filhos, meu Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é. Ó Deus, tu és o nosso tudo, e nós nos rendemos diante do teu senhorio, Pai, e te agradecemos neste momento, Pai. Muito obrigado, Senhor.
Te entregamos e consagramos, Pai, cada vida e cada família, o trabalho dos teus filhos, os dízimos, as ofertas na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Convidar minha esposa, ela vai estar trazendo a palavra do Senhor para a nossa vida essa noite. Amém? Graças a Deus. Aleluia, amém. Quero saudar a igreja com a graça e paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém. É motivo de muita alegria, né, nós estarmos mais um dia na presença do Senhor, estarmos aqui reunidos. Eu creio que Deus se faz presente nesse lugar, amém. Quero cumprimentar a igreja também que está em casa, nos acompanhando, que a mesma unção que está aqui possa estar também na sua casa, na sua vida. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra para ministrar ao nosso coração. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje a palavra, lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piarote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será porque não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Só até aqui. Feche os teus olhos. Aleluia, Deus. Aleluia. Pai, eu quero te louvar nesta noite, Deus. Quero agradecer o teu santo nome, Senhor, pela tua santa palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai, nesses tempos difíceis, Senhor, a tua palavra tem sido nosso alimento, nosso sustento. É ela que tem nos guardado, nos livrado, Pai. Eu
quero te agradecer por esta palavra, Pai, de livramento, Senhor. E nós cremos, Pai, que a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Por isso, Pai, fala ao nosso coração. Que essa palavra venha trazer esperança. Que essa palavra venha trazer ensinamento, Pai. Venha trazer esperança, fé em cada vida que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, Pai, depois deste culto, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vê nesse texto aqui, fala sobre uma perseguição, né, do povo, contra o povo de Israel. Né, o faraó estava perseguindo o povo de Israel. E esse Deus estava ministrando no meu coração, e eu quero falar para a igreja hoje, né, que na perseguição só há livramento quando há clamor. Né, quando nós clamamos, Deus vem em nosso favor, e a gente vai aprender um pouquinho disso nesta noite. Nessa semana eu estava orando, a gente tem orado nesses tempos difíceis, orado mais, né? Coragem sempre ora. E Deus me trouxe esta passagem, né? Quando Ele derrota os carros de Faraó. Quando Ele, ali no Mar Vermelho, Ele derrota os cavaleiros de Faraó. E há uma grande vitória. E nós sabemos que as nossas batalhas, elas são vencidas no Senhor. Deus guerreia as nossas batalhas para que as promessas dele se cumpram. Sempre foi assim, sempre será assim. Então, quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por peleja, quando nós passamos por provações, como nós temos passado em meio a esta pandemia, é porque eu creio que Deus tem uma promessa para nós. A promessa de Deus era levar este povo até Canaã, uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. E hoje nós temos uma promessa para nós, que é a Canaã celestial. Então, se nós estamos passando por este momento de tribulação, nesta pandemia, é porque é uma promessa a se cumprir em nós e através de nós. Amém? E eu quero começar compartilhando essa palavra com vocês. Volta um pouquinho aí na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Aleluia. Eu quero trazer à nossa memória nessa noite que há uma promessa de Deus para nós. Lá em Gênesis capítulo 12, está escrito assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. O texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Guarda essa palavra. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vê lá no início Deus trazendo uma promessa para o teu povo. Ele fala que em Abrão seriam benditas todas as famílias da terra, e que de Abraão sairiam grandes nações. E a gente vê que de Abraão até hoje quantas gerações já passaram. E andando mais um pouquinho na frente em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus estava ali fazendo uma promessa de Abraão, de um filho, e no versículo 5 fala assim: então conduziu até fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Deus aqui começa a traçar um plano na vida de Abraão, e ele diz que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus, ou seja,
seriam incontáveis. As pessoas, a povoação da terra, ela seria um número incontável, um número sem fim. Haveria uma multiplicação. Aleluia. Vamos mais um pouquinho no capítulo 17. Aleluia. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Aleluia. Fala assim, lá no versículo 6. No 2 fala assim: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 6: far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então a gente vê aqui nesse texto que Deus estava começando em Abraão, né, uma grande multiplicação, gerando nações, gerando povos. Fala que o povoamento da terra seria como as estrelas dos céus, incontáveis. Deus fala que ele seria fecundo extraordinariamente. Então nós cremos que quanto mais população tem na terra, é um projeto de Deus. Porque a palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Então é um ciclo sem fim. Então há essa promessa e que todas as famílias seriam abençoadas. Nós não podemos esquecer dessas promessas de Deus para a nossa vida. E se nós formos caminhando neste texto, a gente vai ver que Abraão, né, ele vai gerar Isaac. De Isaac ele vai gerar Jacó. Aleluia. E de Jacó vai vir José, né? E Deus vai construindo toda uma história através dos filhos dele, né? E José, ele vai para o Egito. Os irmãos de José tentam matar José, e José é vendido para o Egito. E lá no Egito, quem conhece a história de José, né? José ali, ele vai ser um bom administrador, ele vai ser um bom preso, né? Quando ele vai preso, ele vai ser um bom preso ali. E José interpreta sonhos, José começa a administrar as coisas de Faraó, e Deus faz José grande naquele lugar. Amém? E se nós vermos lá no finalzinho do livro de Gênesis, você pode ir passando à frente aí. Aleluia. Lá no capítulo 'Aleluia. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aleluia. A gente vê que a história de José, por mais difícil que ela tenha sido, havia um propósito, né? Quando os irmãos de José vendem ele para o Egito. Lá no versículo 20 fala assim: vós, na verdade, vamos ler 19, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Aqui José já tinha levado a família dele para lá, já tinha encontrado com os irmãos, né? Ele reconcilia com a sua família, ele traz o perdão sobre eles. E no versículo 20 ele fala assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então tudo aquilo que José passou de perseguição, Deus transformou aquilo tudo em bênção para conservar a vida. Deus não deseja a morte, né? Deus, ele é um Deus de vida. E ali Deus preserva a descendência
de Abraão, porque havia uma promessa de uma grande nação, havia promessa de multiplicação, havia uma promessa, aleluia, de nós sermos, e deles alcançarem uma terra abençoada. E hoje, se nós olharmos para o cenário que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas essa pandemia tem matado? Quantas pessoas têm morrido? E se nós vemos há uma promessa de Deus de nós multiplicarmos, não de sermos destruídos. Aleluia. E a gente vê que esse vírus, ele veio, né? Se nós olharmos a nossa história, a gente vai ver vários momentos, depois eu vou estar falando sobre isso, mas se nós olharmos para hoje, nós estamos vivendo um pouquinho disso aqui. E a gente vai ver que esse povo que Deus estava preservando, e a gente vê que Deus estava preparando esse povo para se multiplicar, Deus estava colocando uma promessa sobre o povo dele nessa terra, mas a gente sabe que o nosso adversário, ele não está satisfeito. Satanás, ele não está satisfeito com os planos de Deus. Satanás, o desejo dele é frustrar as promessas de Deus. Se nós olharmos para o cenário de hoje, quem está mais prejudicado com a pandemia são as famílias. Os sonhos dos nossos filhos, os nossos sonhos. Satanás, ele sabe onde atacar. E a gente vai ver que lá em João 10:10, a palavra do Senhor fala que Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Essa é a ação dele na terra. Mas a palavra também nos diz que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E é essa promessa que nós temos que guardar no nosso coração. Que a promessa que Deus tem para nós, quando nós olharmos para este cenário, é que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E quando a gente começa a entrar no livro de Êxodo, você vai virar a página um pouquinho, em Êxodo 1, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que fala assim, os descendentes de Jacó no Egito. O que vai acontecer aqui? O povo de Deus lá no Egito, né, começa a se multiplicar de tal forma, o povo começa a crescer, vai nascendo criança, né? O texto vai falar assim, no versículo 6, faleceu Jacó e todos os seus irmãos e toda aquela geração, toda geração que veio até José faleceu. E o 7 fala assim, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A promessa ainda estava de pé. A promessa ainda está de pé. O povo estava sendo fecundo. E o 8 diz assim, entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Egito estava debaixo de um governo de um outro faraó, que não conhecia a história de José, não sabia de onde, o que tinha acontecido até ali. Aleluia. E o texto fala assim, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Aleluia. E o 10 fala, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Olha o plano de Faraó. Faraó vê que o povo de Deus estava se multiplicando. E ele fala, se esse povo se multiplicar, quando tiver guerra, eles vão nos matar. E ele começa a maquinar um plano. Satanás, o serviço dele é maquinar planos para destruir o povo de Deus. E além, o que Faraó começa a fazer? Além dele colocar os egípcios como escravos, aumentando o trabalho escravo, ele começou a colocar o povo
para construir monumentos, construir pirâmides, construir todo o Egito. O povo foi oprimido, o povo foi sacrificado ali. E como se não bastasse, Faraó planeja matar os meninos. Todas as crianças que nascessem, que fossem do sexo masculino, Faraó coloca um decreto para matar as crianças. A gente vai ver isso aí nesse capítulo 1 também. E o versículo 15, Faraó dá uma ordem às parteiras para quando a criança nascesse, se fosse menino, elas matarem a criança. Aleluia. O plano de Satanás é plano de morte, mas o plano de Deus é plano de vida. Aleluia. Mas as parteiras não obedecem, porque elas têm temor a Deus. E elas dizem para Faraó: olha, as mulheres egípcias, elas são fortes, e quando a gente chega para fazer o parto, elas já tiveram as crianças já nasceram. Aleluia. E Faraó, ele começa a trazer esse espírito de morte. Ele não queria que a população hebreia multiplicasse para que a promessa de Deus não se cumprisse. Aleluia. Aleluia. Isso, a gente vai ver isso no decorrer dessa história. E se nós vermos, irmãos, nesse percurso da nossa história, quantas pestes já aconteceu na terra para diminuir a população? A malária teve uma grande mortandade, a febre amarela, a bomba atômica. Isso são sinais. Porque quando a população começa a crescer demais, eu acho que começa a incomodar. Então o inimigo se levanta para frustrar os sonhos de Deus. Porque se Deus falou com Abraão que ele seria pai de gerações, de multidões, e que todas as famílias seriam benditas, é porque a terra tem sustento para todos nós. Tudo que se planta na terra nasce. Tudo que a gente precisa para viver, a terra fornece. É a nossa Canaã aqui, uma terra fértil que mana leite e mel. Mas Satanás trabalha na vida de pessoas para frustrar os sonhos de Deus. E se nós olharmos o quadro que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ver que quando saiu o Covid, ele saiu falando que ia matar as pessoas mais velhas, né? De 60 para cima, iriam morrer. E logo no início da pandemia, a gente vê que tem morrido muita gente. E quando começa a morrer as pessoas com mais idades, com mais experiências, se a gente olhar com os nossos olhos espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, então é tempo de nós lermos a palavra, é tempo de nós buscarmos, aliançarmos com o Espírito Santo, para que ele venha revelar palavras a nós. Se nós olharmos as pessoas adultas, essa geração de 60, de 80, 90, que partiram, que estão partindo, elas estão deixando essa geração que está vindo órfã. Quantos pais, quantas mães morreram? Quantos filhos hoje estão órfãos? A orfandade, ela gera tristeza, ela gera dor, ela gera depressão, ela gera angústia, ela gera suicídio. Então toda a cobertura, porque nós vamos ver, a gente vê na caminhada desse povo de Deus aqui no Êxodo, que lá na frente Deus vai falar com o povo, Moisés fala com o povo assim: olha, vocês vão inculcar essa palavra, esses mandamentos, esse ensinamento nos teus filhos. Vocês vão falar com ele ao levantar, ao deitar, na hora de sentar na mesa. Escreva nos umbrais da casa, coloca na parede,
para que eles tragam a memória e lembram dos grandes feitos do Senhor. Então, quando a gente vê essa geração morrendo, a gente vê todo um legado indo embora. Pessoas que iriam passar para as gerações vindouras ensinamentos, modos de viver, experiências. Então, há um princípio de orfandade. Aleluia. Este é o plano de Satanás. Aleluia. Então, a gente vai vendo que Deus, Ele tem um plano. Deus dá livramento. E quando eu falei que na perseguição só há livramento quando há clamor. E a gente vai ver que quando o faraó projeta todo esse plano de destruição, de matar o povo hebreu, para frustrar os sonhos de Deus, Deus levanta um homem. Deus levanta Moisés. E lá no capítulo 2 de Êxodo, nasce Moisés. Moisés consegue escapar da matança. A mãe dele coloca ele num cestinho, coloca ele no rio. E quando ele desce no rio, Miriam vai seguindo aquele cestinho na água. E uma filha de Faraó, uma egípcia, pega o menino. E Miriam, que estava acompanhando, o que ela faz? Ela corre e pergunta para a egípcia se ela precisa de alguém para cuidar daquela criança. E ela vai e busca a mãe de Moisés para cuidar de Moisés. E Moisés acaba sendo cuidado pela própria mãe. Glória a Deus. Né? Deus é Deus de promessa, é Deus de mistério, Ele faz acontecer. E Moisés, depois ele volta para o palácio. E quando já jovem, ele sai para visitar a família dele. E nessa caminhada ele mata um egípcio. Ou seja, eles estavam matando alguém do suposto povo dele, porque ele foi criado lá com o faraó. E é interessante que Moisés, ele se sente acuado e ele foge. Ele foge. Vamos seguindo aí comigo aí no capítulo 3. Moisés foge. Aleluia. E vai morar, ele foge lá para Midian, uma outra terra. E ele fica ali 40 anos, nesse tempo dele ali. E lá no versículo 23, enquanto Moisés ficou nessa terra ali, ele plantou, ele casou, ele instituiu a família dele. E lá no versículo 23 fala assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Havia passado muitos anos. Morre o rei do Egito. O povo estava sendo ali aprisionado, explorado, com um trabalho escravo. Eles já não aguentavam mais. E o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Algo moveu o coração de Deus em favor daquele povo. A palavra diz que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. Nós estamos num tempo que nós precisamos gemer, nós precisamos clamar, nós precisamos chorar, nós precisamos fazer como esse povo fez. Porque Satanás estava tentando frustrar os sonhos de Deus na geração. Satanás estava tentando destronar a promessa de Deus. E é isso que o inimigo tem feito hoje. Ele está tentando frustrar as nossas promessas. Há uma promessa de Deus que bendita será a nossa descendência. E nós, como geração de hoje, nós precisamos clamar pela geração que vai vir, os nossos filhos, netos, bisnetos e as gerações vindouras.
Nós não podemos nos calar. Houve um clamor. E fala assim, ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da aliança com Abraão. Aleluia. Nós estamos clamando. E eu creio que Deus está ouvindo o nosso clamor. E Deus vai lembrar dessa aliança. Porque Deus age por princípios. Deus vai lembrar dessa aliança lá em Gênesis. Nós paramos para pensar, já tem milhões de anos. E a gente vai ver que Deus lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus atentou para condições que eles estavam vivendo. Os olhos de Deus estão sobre as nações hoje. Os olhos de Deus estão sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa casa. E Deus vai lembrar dessa aliança sim, porque Deus é fiel, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Aleluia. Houve um clamor e Deus ouviu esse clamor. E quando Deus ouve esse clamor, Ele acha Moisés e Ele aparece a Moisés no capítulo 3, versículo 7. Ele aparece a Moisés através de uma sarça ardente. E Deus fala com Moisés, aleluia. Deus fala com Moisés, e lá no versículo 7 fala assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus estava dizendo, Moisés, eu estou vendo o sofrimento do meu povo lá em Israel, lá no Egito. Eu estou vendo como que eles estão sofrendo. E ele diz assim, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amém? Aleluia. Deus está ouvindo o nosso clamor. E eu quero te dizer que hoje, nesse tempo chamado hoje, Deus quer levantar os Moisés. Tem Moisés aqui, amém? Deus quer levantar os Moisés dessa geração. Moisés estava disposto a conduzir o povo, a orar pelo povo, a interceder pelo povo, a clamar pelo povo. Aleluia. Deus ouviu o clamor do povo. No 9 ele fala assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Quem é o nosso egípcio hoje? Covid. Oprimindo o povo. Aleluia. Aleluia. E Deus vai conduzindo Moisés. Se nós andarmos aí do capítulo 4 até o capítulo 7, Deus vai estar preparando Moisés. Deus conversa com Moisés e fala, vou te enviar, Moisés. Aí Moisés vai falar, Senhor, eu tenho a língua presa. Aí Deus vai levantar Arão para andar junto com Moisés. Aleluia. Deus vai levantar Arão para ir junto. E quando Deus envia Moisés a falar com o faraó, lá no capítulo 5, Moisés fala assim para Faraó, versículo 3. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distrai das suas tarefas. O povo já é muito. Faraó estava preocupado, porque
porque o povo de Deus estava se multiplicando cada vez mais e mais. E o que Faraó faz? Começa a oprimir mais e mais o povo. Aleluia. Faraó começa a dobrar o serviço. Faraó começa a deixar eles preparar o material para fazer os tijolos, e aumentando e aumentando. Mas Deus estava vendo o sofrimento daquele povo. Deus tem visto o nosso sofrimento. Deus tem ouvido o nosso gemido. Aleluia. E a gente vai caminhando aqui. Deus vai forjando Moisés. Moisés vai a Faraó. E a palavra diz que Deus endurece o coração de Faraó. Aleluia. Lá no capítulo 7, fala assim. Moisés fala novamente a Faraó. Moisés envia a Faraó, pedir Faraó para deixar o povo ir ao deserto e prestar um culto, mas Faraó não deixava, e Faraó começa a negociar com Moisés, né? E Moisés vai 1, 2, 3, e lá no capítulo 7, no versículo 2, fala assim, Deus fala com Moisés: tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. É interessante a gente ver se Deus estava com todo um plano, né, para tirar o povo do Egito. Se ele levanta Moisés para falar com o Faraó, por que Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir? Ele fala, aleluia, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Amém? Se Deus tem ouvido o nosso clamor, porque tem um povo que ora, amém, gente? Tem um povo clamando para que esse Covid acabe. E se nós pensarmos assim, Deus, a gente pode falar assim, Deus está custando a responder. Por que Deus não acaba com isso de uma vez? Já tem um ano, já vai para 1 ano e meio. O que está acontecendo? Porque Deus quer revelar prodígios e maravilhas. E aqueles que estão orando, que estão ligados na videira, já estão vendo estes sinais. Aleluia. Aleluia. Deus vai se manifestar de uma forma gloriosa. E se nós estamos aqui hoje, é maravilha de Deus, amém? Porque a gente já podia ter ido com o Covid, nós já poderíamos ter sido atingidos. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem operado maravilhas, aleluia. E a gente vai ver que Moisés, através de Moisés, Deus vai lançar as pragas sobre o Egito. E essas pragas eram sinais das maravilhas de Deus. Aí vocês podem pensar assim, poxa, Dor, mas praga é maravilha de Deus? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. E nada sai do controle de Deus. Hoje, se o Covid está aí nessa peste, Deus está no controle. E se nós olharmos nas Escrituras, Deus, lá em Lucas, está escrito que viria essas pestes. Então, se a gente conhece a palavra, a gente já tem que estar preparado, né? A gente não tem que ficar desesperado. Porque fala que virão nos fins dos tempos, essas coisas vão acontecer. Nós precisamos lembrar dessa promessa lá em Gênesis, para a gente entender o que está acontecendo. E não perder a esperança, não perder a fé, porque o povo de Deus, hoje, Deus quer levantar a igreja dele hoje, como Moisés, como ele levantou Moisés. Porque é um povo sofrendo lá fora, há um povo gemendo.
a um povo ser escravizado. E nós precisamos estarmos como Moisés, intercedendo, conduzindo, pregando, falando para este povo. Aleluia. Porque há uma promessa de livramento para nós. Amém? E o povo do Egito passou por essas pragas, foram 10 pragas que Deus trouxe para o povo. Aleluia. E a gente vê que todas essas pragas, vocês já estavam assistindo um estudo sobre essas pragas, todas elas estão, a gente tem vivido e passado todas elas nesse tempo de Covid. Mas hoje eu não vou falar sobre elas não. Por quê? É uma promessa, gente. Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas quer para a gente ter bom ânimo. E que esses dias viriam a acontecer. Mas eu quero dizer que Deus está no controle de tudo e Deus vai nos dar o livramento. E é interessante que Moisés, vai até Faraó, relata para Faraó esses grandes acontecimentos que Deus iria realizar, mas mesmo assim Faraó continua com o coração endurecido. Quando começou a pandemia, uma das grandes expectativas do povo de Deus, quando eu falo de povo de Deus, eu falo da igreja na terra. Uma das grandes expectativas que vários pastores, vários homens e mulheres de Deus colocaram, e eu creio nessa palavra, é que durante a pandemia, ou no fim da pandemia, haverá um grande avivamento. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos crer que haverá um grande avivamento. A gente olhando o nosso cenário, se eu olhar, vou olhar o cenário aqui da igreja. Se eu olhar o cenário, eu vou pensar, será? Que avivamento é gente. E a gente vê que mesmo com essa pandemia, as pessoas estão com o coração duro. As pessoas ainda não estão com muita sede e fome de Deus. E o texto diz que Deus que endureceu o coração de Faraó. Aleluia. Mas Deus quer que todos sejam salvos. É o desejo do coração de Deus. Que todos confessem a Jesus como Senhor e Salvador. E a gente vê que o povo não está tão alinhado. O povo não está com tanta fome, com tanta sede de Deus. Mas para nós, como igreja do Senhor, nós cremos que esse dia vai chegar. Porque chegou para esse povo aqui. Então nós precisamos crer que Deus é quem faz. É Deus que executa. E quando Deus termina de enviar a praga sobre o Egito, porque Deus falou que no Egito iria ver a glória dele. Deus institui, lá no capítulo 12, Deus institui a Páscoa, preparando o povo para sair do Egito. E lá na Páscoa, Deus fala com Moisés, ele preparar o cordeiro, sem mácula, perfeito, matar o cordeiro, colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da casa, aleluia, que o espírito da morte iria passar. E onde houvesse o sangue do cordeiro, a morte não passaria. Aleluia. E nós hoje temos esse sangue do cordeiro, que é Jesus. Então, tudo que esse povo viveu aponta para nós hoje. O sangue de Jesus é a nossa Páscoa. É o sangue de Jesus que vai nos guardar nesse momento difícil. Aí a gente pensa assim, mas muitos foram recolhidos, gente que conheciam Deus. Amém.
Como eu falei que se Deus tiver que levar a igreja hoje, que a igreja esteja preparada. Porque aquele que estiver preparado, se Jesus vier, ou se eu morrer hoje, amanhã, estou na glória. Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar preparados. E Moisés prepara aquele povo para sair. Era na Páscoa, a gente vê lá, né? Deus fala, lombos cingidos, cajado na mão, come rápido. Vocês vão precisar sair rápido. Aleluia. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ser ligeirinhos, sermos rápidos para pregar essa palavra, para alcançar aqueles que não conhecem o Senhor, prepararmos para sairmos, aleluia, para sairmos para uma terra que mana leite e mel, aleluia. E quando a gente chega aqui no capítulo 13, está chegando no texto que eu li, aleluia, no 13:17, o povo sai do Egito. Fala assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subir os filhos de Israel do Egito. É interessante a gente ver aqui nesse texto que havia um outro caminho para chegar em Canaã. Um caminho mais perto, onde o povo... Só que eles teriam que passar pelos filisteus. E os filisteus eram outros inimigos do povo de Deus. Então Deus falou assim, olha, não vou passar com o povo não, porque quando chegar lá o povo vai ver a guerra e eles vão querer voltar para o Egito. Se nós trouxermos esse texto para o dia de hoje, a guerra está aí, né? Qual é a nossa guerra hoje? Qual é o nosso inimigo hoje? O Covid. E se a gente for olhar, muitas pessoas estão voltando para onde nesse tempo? Para o Egito. Muitas pessoas estão com medo, estão preferindo ficar no Egito. Lá no Egito tem cebola, tem alho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus pega esse povo e fala, olha, eu vou levar eles para o caminho do mar. Para o caminho do deserto. Né? Talvez eles deveriam gastar 2 dias para chegar em Canaã. Eles ficam 40 anos no deserto para serem provados pelo Senhor, tratados pelo Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos num deserto, mas nesse deserto Deus quer tratar conosco. Deus quer trabalhar no nosso coração e que nós possamos olhar para esse povo que foi para o deserto e fazer diferente, né? Porque no deserto o povo murmurou, o povo reclamou, o povo não teve paciência de esperar, o povo já queria abandonar o seu Deus por causa da provação. Então que nós possamos olhar para esse povo e fazer diferente. E a palavra de Deus diz que mesmo no deserto Deus cuida dos teus. No versículo 21 fala assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Deus está conosco em todo o tempo. Nesse deserto que nós estamos passando, Deus está conosco a todo tempo, mas eu preciso estar também com Deus. Eu
Eu preciso ter um relacionamento com Ele, para que eu não venha desanimar, para que eu não venha murmurar. Aleluia. E quando a gente chega no capítulo 14, oh Deus, Deus já havia deixado o povo ir. E quando o povo já está a caminho no deserto, Deus fala que Moisés retroceda o povo e coloca eles acampados junto ao mar. Olha só o que o texto vai nos falar. No versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encarcerou. Agora vou fazer outra leitura. Então o Covid dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Oh, Labaxarabanás. Alabaxirianda, Calabaxarabanás. Faraó estava debochando do povo de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite que envergonhado é o diabo, amém, igreja? Quem tem que estar envergonhado é Satanás, não é o povo de Deus. E Deus fala assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Irmãos, se nós olharmos para os dias de hoje, quantas negociações têm sido feitas na questão dessa pandemia? É CPF, é Diapar, é Diaíba, é vacina. Não tem vacina, tem vacina. É vacina daqui, vacina dali, vacina dali, vacina de lá. Agora, essa semana, a gente está vendo um decreto para fechar a igreja. Tem algo semelhante aí? O que Satanás quer envergonhar? Isso porque na lei já fala que as igrejas não podem ser fechadas. Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados. O Covid os encerrou. Muitos estão desorientados. Aleluia. E é interessante que a gente vê que, mesmo com todo esse acontecimento, Deus está no controle. Eu quero dizer para a igreja o seguinte: Deus está nos provando. Deus está fazendo conosco igual fez com esse povo aqui nessa época. Deus está nos provando. E o desejo de Deus é que nós, como igreja, sejamos aprovados pelo Senhor. Que nós não venhamos a morrer, a murmurar, mas que nós possamos tomar atitudes diferentes de crer que Deus está no controle. E é interessante que Faraó se prepara para um novo ataque ao povo de Deus. No versículo 5 fala: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Faraó se fortaleceu e veio contra o povo de Deus. O inimigo tem se fortalecido nesses dias e tem vindo contra o povo de Deus. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros, ou seja, Faraó pegou todo o seu armamento. Ele veio com tudo sobre o povo de Deus. E o povo, o que o povo faz neste momento? Eles começam a murmurar.
A murmuração não nos leva a lugar nenhum. Aleluia. Só que antes do povo murmurar, no versículo 10, fala que houve um clamor. Aleluia. E esse clamor chegou ao coração de Deus. Lá no versículo 13 fala assim: Moisés, não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deus promete dar um livramento. Amém? E o texto vai nos continuar dizendo que o povo chega, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende sua mão sobre o mar e vide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus começa a colocar o plano dele em ação. Amém, igreja? Deus começa a lançar as estratégias dele para salvar o povo. E ele fala assim, ó: eis que endurcerei o coração dos egípcios, e os egípcios saberão, versículo 18, que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó. Haverá um tempo de glória, amém? Quando Deus estender as mãos, quando Deus dá ordem a Moisés, que somos nós hoje, para nós estendermos as mãos, aleluia, sobre essa pandemia, aleluia, Deus vai ser glorificado como foi lá com Faraó. Amém? Aleluia. Deus tem estratégias. Quando o povo estava acuado no mar, que o povo viu que Faraó estava vindo, o que Deus fez? Deus, olha o versículo 19. Então o anjo de Deus, que diante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Ou seja, entre o povo de Deus e os cavalos de Faraó, havia o anjo, havia a coluna de fogo, havia a nuvem de glória, que não deixava os egípcios se aproximarem do povo de Deus antes deles entrarem no mar. Amém? Deus nos guarda. Deus não deixará aqueles que o Senhor levantou e está levantando, os Moisés, a estes o Senhor, este grande povo que Deus está levantando nos dias de hoje, como Moisés. Deus não vai permitir que a morte venha alcançá-los. E eu quero estar no meio desses, amém? Eu creio também que você vai querer estar, amém, igreja? Aleluia. E o texto fala assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte, o vento oriental, que soprou toda a noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas se dividiram. Vocês conhecem essa história? E o povo entrou pelo meio do mar. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus começou a dar livramento ao povo. Aleluia. 23 fala assim: os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Empirrelhou-lhes as rodas dos carros, fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Deus criou uma estratégia. Deus começou a fazer ali uma dificuldade, mexeu nas rodas dos carros, para que o povo do Egito não alcançasse o povo de Deus. Aleluia. Deus começou a gerar uma certa confusão entre eles, para que eles não alcançassem o povo de Deus.
Aleluia. Deus tem estratégias para nos guardar. Deus tem estratégia para guardar o teu povo. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre o Egito, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltaram as águas e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Amém, igreja? Deus abre o mar. Deus vai abrir o mar para nós passarmos nesse tempo difícil. Nós já estamos chegando perto deste mar, e este mar vai se abrir. Aleluia. Versículo 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, teu servo. Amém? O que eu quero dizer nesta noite? Há um livramento preparado para nós. Amém? Há um livramento de Deus preparado para nós neste tempo de pandemia, mas nós precisamos entender o mover de Deus. E o povo de Deus nunca mais foi visto pelos egípcios. Deus fez um divisor de águas. Eu creio que Deus vai estar fazendo um divisor de água nesse tempo de pandemia. E eu quero convidar você a estar ligado nesse propósito, nos planos de Deus. Há uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprir. Nós precisamos nos alinhar, nos posicionar como Moisés de Deus para conduzir o povo e não retroceder, não voltar para o Egito, não murmurar, não voltar para o caminho lá atrás, mas perseverar caminhando com o Senhor. E se nós andarmos mais à frente, hoje Deus está trazendo no meu coração, aleluia, a gente começa a conectar com Deus, Deus começa a revelar no nosso coração, e a gente vai ver que Moisés tira o povo do Egito, e quando Moisés está chegando na Canaã, ele morre, ele vê a Canaã, mas ele não entra. E Josué é levantado para conduzir o povo. E a gente vai ver que lá no final com Josué fala que somente as pessoas de 20 anos para baixo entraram na Canaã. Aleluia. E assim, hoje já tomando banho para vir para a igreja, Deus trouxe isso no meu coração. No início o Covid estava matando de 80, 90, agora está matando 50, 40. E eu pensei assim, Senhor, se for só a geração de 20 que for permanecer, aleluia, aleluia, eu quero estar preparado para ir contigo. E eu quero interceder por esta geração. É tempo de nós pensarmos, é tempo de nós nos alinharmos. Porque se nós tivermos que ir, aleluia, se for projeto de Deus, nós vamos. Mas se nós olharmos hoje a geração de 20, de 18, onde estão os sonhos? Olhando hoje. Quem está sofrendo mais? Essa geração. Eu já formei, eu já trabalhei, estou aposentando. Né? Entre aspas, eu já vivi. Mas é essa geração que está vindo. Se nós formos conversar hoje com os adolescentes, quais são os sonhos, quais os projetos? Você virar para um adolescente hoje, você virar para os adolescentes que estão aqui e falar qual o seu sonho, o que você quer fazer? Você quer estudar? Você quer formar? Como estudar? Como trabalhar? Mas nós precisamos orar por essa geração, para que essa geração seja curada,
para que esta geração seja sarada, para que Deus venha com socorro sobre esta geração. Aleluia. Porque assim, é sério. O que a gente está vivendo hoje, se a gente olhar para a palavra de Deus, é algo muito sério. E nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos interceder, nós precisamos dobrar o nosso joelho. Nesse tempo de guerra, Deus deixou como ferramenta para nós a palavra, a oração, o jejum. São as nossas armas de guerra nessa época. Para nós guerrearmos, para nós irmos para a batalha. Amém, igreja? E se nós formos olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que Daniel, quando ele foi para a Babilônia, a palavra diz que ele orava 3 vezes por dia. E quando eles foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles tiveram os nomes trocados, Daniel era um deles, o 4º homem da fornalha estava lá, que havia clamor. Eu quero dizer para você nessa noite, há um livramento esperando pela igreja. Amém? Não se apavore, não se desespere, somente creia nas promessas do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele não dá aprovação além daquilo que a gente possa suportar, mas com a aprovação dá escape. E que nós somos provados para sermos aprovados pelo Senhor. Então guarde no teu coração esta palavra, que nós como igreja do Senhor possamos ser corajosos, estarmos dispostos a pagar o preço, assim como Moisés pagou, crendo que é o Senhor. E quando Deus lançar a palavra, quando Deus intervir, Ele vai fazer com essa pandemia assim como Ele fez com os carros de Faraó, os seus cavaleiros. Ele vai nos livrar. Amém? Aleluia. Eu estou chamando o irmão Jorge, ele está cantando louvor. Vamos colocar de pé, amém? Vamos louvar junto com ele. Aleluia. Em seguida eu vou estar orando. Aleluia. Céus e mãos na Santa Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Venho te falar de um Deus tremendo que está em cima nos céus. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entre agora nesta nuvem, conheça mais desse meu Deus, e a tua vida com certeza
mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arrancado essa deixa tudo novo. Quando ele ordena faz o mar se abrir, operando ele quem vai resistir. A ceia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é que se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arrancado essa deixa tudo novo. Quando ele ordena faz o mar se abrir, operando ele quem vai resistir. A ceia com o crente dentro da fornalha, esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Entra agora nesta noite, conheça mais desse meu Deus. Agora só vitória, eu adoro nesta hora. Chega de derrota, agora só vitória. Aleluia. Deus santo, Deus amado, Deus poderoso. Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai. Agradecemos o teu santo nome, Deus. Pai, nós te louvamos, nós clamamos a ti nessa noite, Pai. Deus, em favor, Pai, do teu povo nessa terra. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que tu venha mesmo, Pai, com a tua provisão, com o teu socorro, Pai. Pai, como foi falado que o Senhor é o Deus que cura os enfermos, ó Deus. Que nessa noite, Pai, tu esteja visitando, Pai, os hospitais, Senhor, visitando o UPA, Deus, visitando cada leito, Pai, que tinha um enfermo nessa noite. Tu esteja trazendo a cura, dando a vitória, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, que tu venha guerrear as nossas guerras, que tu venha, Senhor, ó Deus, ir à frente, Pai, assim como o Senhor foi com esse povo. Assim como o Senhor foi com Moisés, Senhor, que o Senhor abriu o mar para o povo passar. Que nessa noite, Senhor, tu esteja abrindo o mar, Senhor, para que nós possamos passar, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que na hora certa o Senhor vai liberar uma palavra de vitória. Assim como o Senhor falou com Moisés. Levante a mão, Moisés. Levante a mão. Toca no mar, Senhor. Aleluia, Pai. Nós queremos estender as nossas mãos nessa noite. Pai, queremos, Senhor, tocar, Senhor, aleluia, nessa pandemia, Senhor, crendo, Pai, que é o Senhor que vai dar um basta, é o Senhor que vai dar a última palavra, toda provisão está no Senhor, Pai. Deus, por isso nós clamamos a Ti, assim como o povo clamou, o povo gemeu, o povo orou, e o Senhor veio em socorro, Pai. Nessa noite, Pai, nós te pedimos, Pai, vem em nosso favor nessa terra, Pai. Deus, continua, Pai, guardando o Teu povo.
Levanta, Pai, a tua igreja, Senhor. Levanta, Pai, o teu exército, Senhor, como intercessores, como homens e mulheres dispostos a pagar o preço, assim como Moisés pagou, Senhor. Ele foi obediente. Aleluia, Pai. Deus, nós entregamos tudo a Ti, Pai. E queremos declarar que a vitória é do Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Alinha, Pai, o Teu povo. Alinha, Pai, a terra com o Teu reino, Senhor. Que haja, Senhor, entendimento. Que haja renovação de mente. Que haja salvação. Que haja colheita, Senhor. Que todo medo, toda opressão maligna, todo pânico, toda depressão, todo espírito suicida vai caindo por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós declaramos o Teu povo fortalecido no Senhor e na força do Teu poder, Pai. Para que depois, Senhor, que nós guerrearmos, Jesus, nós possamos prevalecer e permanecer firmes no Senhor, Pai. Coloca sobre a Tua igreja a Tua armadura nessa noite. Sela o Teu povo com fogo santo, Pai. Nos guarda, nos livra e nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. Vou passar a palavra para o pastor. Aleluia. Glória a Deus, né, queridos? Nós já estamos terminando, amados. E queria deixar um aviso, em virtude dessa extensão, né, dos CPFs aí, até o dia 12, nós vamos fazer a nossa ceia no próximo domingo. Será dia 18. Amém? Para que a gente possa todos estar juntos. Eu creio que ceia é momento de comunhão. E a gente vai estender um pouquinho esse mês então. Amém? Estende suas mãos, queridos. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas famílias, pelas vidas, Senhor, que aqui estão. Por aqueles que estão em casa nos assistindo, por aqueles que ainda assistirão, Senhor. Ó Deus, que sintam a tua graça, o teu amor, Deus, que sintam o teu poder e a tua glória, meu Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e eternamente. Vão em paz. Que o Senhor nos abençoe. Uma semana de bênção, querido. Uma semana de vitória para nós. Até domingo, em nome de Jesus, às 19h30, estaremos juntos aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.